Olá, boa noite. Vamos lá para uma live da nossa websérie Justiça Sistêmica. E hoje nós vamos chamar aqui o nosso caríssimo mestre, Uli Holter. Vai ser uma honra ter esse professor aqui. Foi meu primeiro professor, a primeira formação que eu fiz em constelações familiares, com ênfase na saúde e na doença, pelo Instituto Iluminari de Passo Fundo, por meio da psicóloga, minha amiga Raquel Perondi, que promoveu, juntamente com a sua equipe, uma formação incrível. Eu sou muito grata por essa formação, minha primeira formação, que nós tivemos professores assim realmente muito diferenciados e incríveis. E um deles foi o Uli, né? Que além de meu primeiro professor, então, em formação, né? Numa formação completa, é meu colega. Tenho a honra de ter um colega, né? Com essa qualificação nesse tema da abordagem sistêmica que vem aí com o decorrer dos anos transbordando na minha vida. Eu comecei a estudar, como todos vocês sabem. Eu vou chamar o Yuli aqui, enquanto ele entra a gente vai conversando um pouquinho. O Yuli. Então, olá, muito boa noite. Olá, Lisandra, tudo bom? Como está esse meu colega e meu mestre? Nada, aqui todos nós somos, tudo bem, graças a Deus, Lisandra, tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Que bom. Trabalhando bastante. Estou percebendo, a sua voz tá de quem trabalhou bastante já, né? Na verdade, essa voz é porque eu fui no Maracanã ver o Fluminense, aí eu fiquei rouco. Faltou o preparador vocal dessa vez, então, Eu hein? tenho as minhas paixões, né? Ainda tenho, então, o Fluminense ainda é uma paixão. Que lindo, muito bem. Eu estava contando aqui, Yuli, para o pessoal, que então, além de sermos colegas, né, de eu ter o privilégio de ter um colega dessa estirpe, né, de tanto conhecimento com a abordagem sistêmica, eu tive a honra também de tê-lo como meu primeiro professor, né, colega, Obrigado. na minha primeira formação de constelação familiar, com ênfase na saúde e na doença, pelo Instituto Iluminari. E eu tive a honra, então, de tê-lo ali. E foram meus primeiros passos, assim, em formação, né? Numa formação de 9 meses, em que nós tivemos vários módulos, inclusive com a Cornélia Bonencamp, que foi fantástica, incrível, né? E de lá para cá, eu realmente... vocês, na verdade, né, me fizeram, ao lado de outros mestres que eu tive, me fizeram, assim, cada vez mais ter essa vontade de aprofundar. Eu sempre conto, Yuli, nos meus encontros aqui com os nossos amigos, que eu, desde muito cedo, eu me dediquei a estudar comportamentos humanos, desde muito cedo eu me dediquei à parte da psicologia positiva, me dediquei a várias áreas da neurociência também, hipnose, enfim. E quando eu encontrei as constelações, né, especialmente por meio de vocês, especialmente através de ti, por ser meu colega, então a gente tem essa referência, né, da formação jurídica e tentar olhar de outra forma para o direito sempre foi também o meu desafio, digamos assim, né? E quando eu pude ter a tua presença, digamos assim, marcante e nos ensinando, né, sobre a diversidade também na aplicação do pensamento sistêmico, né? Então, na verdade, a gente estuda as constelações originais, né? A partir de Bert Hellinger, o grande pai aí dessa consolidação, eu diria, digamos assim, posso ser um pouco arrogante dizer isso, mas acho que Bert Hellinger ele conseguiu consolidar de uma forma muito breve, muito simples e que todos entendem, a psicanálise aí de quase 100 anos, né? Então, e a partir daí, né, uma das fontes que a gente tem, digamos assim, da aplicação da abordagem sistêmica, é Bert Hellinger, e eu sei muito bem que tu também pode nos apresentar aí outras fontes. Então, eu gostaria de não me alongar aqui, porque com certeza
Hoje tu tens aqui muito mais a oferecer e eu muito mais a aprender, né? De novo. Então, conta um pouquinho aqui pra gente, o que que te levou a escolher, digamos assim, um pouco diferente, né, da aplicação da abordagem tradicional que a gente tem da constelação familiar. Obrigado, Lisandra, pelo convite de participar dessa live, que faz parte de um conjunto de lives. Quero agradecer as suas palavras e me sinto honrado. E nós já tivemos várias conversas e sei do seu potencial, de toda do seu compromisso com a solução do conflito ou a transformação do conflito de uma forma mais humana, né? E aí já veio a resposta, né? A resposta foi que depois de fazer vários processos, sentenças, eu realmente, quando passei na magistratura, eu pensava, sinceramente, que a sentença ela solucionaria o conflito. Eu tinha essa questão, né, da função da jurisdição de pacificação social. Eu acreditava naquilo que nós estudávamos lá na teoria geral do processo. E no decorrer da minha experiência, eu percebi que muitas das vezes a sentença ela mais escalava o conflito do que realmente ela solucionava, né? Muitas das vezes uma sentença ela dava ensejo a vários outros processos e num tempo muito exíguo, né, que me saltava aos olhos. Eu também comecei a perceber que a gente precisava ter um olhar um pouco mais sobre as pessoas que estão envolvidas no conflito e conhecer essa subjetividade, a estrutura subjetiva das pessoas. Desde lá, eu percebia, não totalmente como hoje, mas eu já tinha uma intuição de que o conflito ele não era meramente objetivo. O conflito tem a coisa de subjetivo, e hoje eu entendo que o conflito está na subjetividade das pessoas. Então, eu, como juiz, eu precisava entender um pouco mais do ser humano. E eu confesso que teve uma oportunidade que eu fiquei muito surpreso ao conversar com um psicólogo e estar totalmente fora do contexto da realidade. É claro que o psicólogo ele entra e ele vai nos ajudar, mas obrigado, Alon. Mas aqui eu estava totalmente out, fora, não entendendo o que estava acontecendo ali. Então, eu tomei por mim que eu precisava entender a subjetividade do conflito. Mas também teve questões, Lisandra, que eram minhas, do meu conteúdo, e que me impactavam bastante na hora do julgamento, como a questão da violência doméstica. Violência doméstica é um tema muito presente em mim, na Constituição, a violência contra as mulheres. Então, isso é um tema muito caro para mim. Então, o que eu preciso dizer? Que as constelações elas vieram para me auxiliar, a constelação veio para me auxiliar a entender um pouco mais sobre a subjetividade das pessoas e a estrutura subjetiva dos conflitos. E hoje, essa questão salta mais aos olhos. Essa questão da subjetividade do conflito e da subjetividade das pessoas, ela está trazendo para o judiciário uma questão que, infelizmente, está vindo muito à tona nesses últimos 15 dias. O que é, Lisandro, que está acontecendo? Nós estamos vivendo num momento onde que a diversidade ela é presente, né? Uma colega minha de trabalho,
Ludmila Abreu hoje me falou um tema muito interessante, que ela disse: a diversidade está tendo voz. Quando a diversidade tem voz, então, quando eu não estou numa sociedade totalmente hierarquizada, onde que eu tenho uma horizontalidade, onde que eu preciso respeitar o outro desigual, eu tenho, então, questões complexas, conflitos complexos. E se, porventura, eu não tiver a habilidade de olhar o outro, eu vou me perder nessa complexidade. Eu vou nem perceber violências, abusos, e o que é pior, eu vou também ser um cúmplice de abusos. Então, é claro que a gente vê situações de violência dentro de uma audiência. Quando, por exemplo, um ex-marido, ele não quer fazer a partilha dos bens porque ele pensa que a mulher o traiu. Ou pegou realmente, né? Ou traiu efetivamente. E ele ainda, com vingança, ele não quer fazer a partilha. E o que é pior, né? Ele denigre a imagem da mulher ali. Então a gente vê muito do patriarcado, a gente vê muito de violências simbólicas, violências contra de racismo, em relação à homofobia, a questão contra liberdade sexual. Eu mesmo, em questão de abrigos, que eu visito abrigos, que eu trabalho aqui numa vara de infância e adolescência, eu vejo muito preconceito em relação a isso. Você também recentemente me falou sobre esse tema. Então, as pessoas não aceitam o desigual, e nós, hoje, diferente, Lisandra, de 5 anos atrás, viu? Talvez quando a gente estudou e você estava estudando constelações no início, nós não tínhamos a complexidade da sociedade que hoje se apresenta. E Sim. como que talvez pessoas estão escorregando cada vez mais em armadilhas, entre aspas, né, entre aspas, de conflitos complexos, e nós não estamos sabendo lidar, porque nós não somos preparados, não temos uma criação, recebemos uma linguagem, uma linguagem de violência, de patriarcado, de violência simbólica, de questões, nossa, que são pesadas, e na audiência a gente não sabe o que fazer. Então, hoje em E dia... muitas vezes, né, Yuli, a gente percebe muito a violência emocional pelo próprio silêncio, né? Muitas vezes, em questões, assim, por exemplo, de família, a gente vê um dos ex-cônjuges, no caso, né? Isso eu me refiro sempre, pode ser um, pode ser outro, mas a gente refere muitas vezes também aquele evitamento, aquele evitar do outro, que acaba, na verdade, gerando um abandono. Porque quando existem filhos, por exemplo, de uma relação, né? Aquela postura da violência, do silêncio, e vejam bem, a violência emocional, ela também se dá no silêncio, né? E o silêncio de não estar em estado de uma reconciliação, que eu diria, ou seja, bom, ok, vamos fazer o bom divórcio, vamos fazer a boa separação, em prol, né, também de uma harmonia familiar, porque, na verdade, a gente sabe que a ruptura do casamento, do matrimônio, não desfaz a entidade familiar quando se tem filhos, né? Então, muitas vezes, essa violência, ela vem travestida de uma omissão, de um silêncio, justamente que, em verdade, traduz um abandono daquele cônjuge, na verdade. Né? Não se relaciona, não se conversa, não se chega
aí vem nessa questão da vingança que tu estás falando, né? Mas a gente acaba aprendendo que existem inúmeras formas de violência emocional, né? E a violência emocional, muitas vezes, ela se dá através do abandono mesmo, né? Do evitar e do deixar o outro naquela situação de vazio, de solitude, no sentido de que, bom, agora virei as costas para você, você fez isso, aquilo, e não se chega. E a sentença que vem desse processo, né, em que não se consegue chegar na gênese do conflito, na gênese da dor que gerou essa postura da violência emocional, no caso, né? Se a gente não consegue chegar na gênese disso, numa audiência de conciliação, por exemplo, a sentença que vai acontecer ali, com certeza, logo à frente, ela vai dar origem a uma outra revisão de alimentos, a uma outra ação de alienação parental, a uma outra ação, talvez, de regulamentação de visitas. Então, se o juiz, dentro dessa perspectiva reducionista de acesso, não se inteira e não se utiliza da multidisciplinaridade que a nossa própria legislação prevê, e eu gosto sempre de frisar, né? E o Código de Processo Civil, ele é claríssimo no dever dos operadores do direito em se utilizar da multidisciplinaridade para conseguir, né, se chegar realmente à gênese do conflito e a uma reconciliação. Então, nós, muito mais do que termos uma visão sistêmica, seja ela através da constelação tradicional, seja através do entendimento sistêmico, muito mais nós temos esse dever legal de nos utilizarmos de todas as ferramentas que estiveram ao nosso alcance, né, para efetivamente chegar nessa base do conflito. E que, aliás, se a gente não chega nisso, o trauma que já vem, né, da dor, da relação, ela vai se perpetuar. É isso mesmo. Então, tem um autor americano chamado Shapiro, ele é de Harvard, e ele fala muito dessa questão do conflito. Então, no início, o conflito ele era tratado meramente numa questão de racional. Então, os códigos, né, o Código de Processo Civil, e aí que abre um espaço realmente, mas em regra, se a gente tiver um processo, ele vai resolver de forma racional. Mas ele trouxe aí uma possibilidade de, como a Lisana mencionou, acabou de dizer, uma violência, ou seja, de uma questão emocional. Então, ele dizia que o conflito é base de uma violência, uma segunda onda, segundo momento, uma violência emocional. E a gente precisa entender que agora o que nós estamos trabalhando bastante é sobre uma violência de identidade. Olha só que coisa interessante. Todas essas questões que estão sendo levantadas e que eu estou colocando aqui e que vieram à tona recentemente na imprensa trazem de uma violência que atingiu a identidade das pessoas. Então, a gente está falando de questões de um conteúdo aonde que eu preciso olhar o outro como um outro. Mas para olhar o outro como um outro que não sou eu, isso é dificílimo. Yuri, você está falando uma coisa que é fácil. Eu sou eu, ele é ele, pronto, acabou. Não é bem assim, não. Porque, às vezes, eu vou ter questões de sugestionamento em relação à solução do conflito que é meu. Então, se eu vou sugerir alguma coisa para outras pessoas, talvez o conteúdo da minha sugestão não sirva para o outro. Então, a gente precisa trabalhar bastante coisa. Então, esse movimento que nós estamos, do qual nós fazemos parte, é um movimento que ele, dentro desse movimento que é chamado pelo Sami, meu colega também da Bahia, de direito sistêmico, a gente pode chamar isso de um movimento onde que todos os juízes estão, nesse movimento, estão buscando soluções para uma subjetividade do conflito. Seja lá qual for o método, seja lá qual for a forma como se é o autor A, autor B, autor C,
mas sempre buscando o quê? Entender a subjetividade do conflito. Claro que cada um vai ter uma forma própria de enxergar o conflito. Cada um vai ter uma forma razoável de ver o conflito. Uns vão ver o conflito de uma forma, outros vão ver o conflito de outra, mas numa postura não abusiva, a gente precisa abrir o leque e ver como que todos veem, né? Então, como que cada um vai ver essa construção. Na minha experiência, eu sou bem eclético e eu não costumo, desde a época do direito, quer dizer, quando eu estudo direito, eu gosto de ter vários livros. Eu sempre estudei com vários livros, pelo menos 3 ou 4 livros eu vou estudar para processo penal. Eu estou indo agora para uma vara do júri, Lisandra. Então, eu comprei 4 livros. Então, eu pego autor A, B, C e D. Eu nunca fico num só, eu fico nos 4. E vejo o que é melhor, o meu melhor entendimento. Ah, houve o quê? Desclassificação na segunda fase. O que eu vou fazer? Aí pego o que eu vou fazer nessas situações. Tem representação, se não tem, é violência doméstica, tal, tal. Então, a gente vê várias abordagens, várias decisões, e que nenhuma decisão essa é certa, essa é adequada, essa é melhor. Então, cada um vai ter o seu posicionamento. O tribunal decide em relação a isso. Então, nós, no direito, temos essa possibilidade. Né? Então, a gente tem vários autores aí, que é o autor, que é o Bert Hellinger, a gente tem Franz Huber, a gente tem Matias Vargas, a gente tem Freud, a gente tem Ferenczi, a gente tem Lacan, a gente tem vários psicanalistas, e cada um complementa o outro. Né? Então, por exemplo, Bert Hellinger, eu gosto muito de como ele ensina o complexo de Édipo. Eu gosto muito do Franz quando ele trata da estruturação, da repressão dos sentimentos traumáticos. Então, a gente vai sempre buscando aqui e acolá, não vestindo camisa de ninguém, óbvio que eu sou juiz, e o juiz não vence, por natureza, gente, o juiz não veste camisa de ninguém, ele veste a camisa dele mesmo. Então, Exatamente. buscando a nossa independência, a gente sempre tem que buscar o que é melhor para o jurisdicionado. Como que eu, enquanto juiz, vou atuar e compreender a subjetividade do conflito sem que eu saia da minha posição de juiz? Essa foi sempre a minha pergunta. Como eu vou perceber a subjetividade do conflito sem sair da minha posição de juiz? Porque a gente faz um concurso público e a gente precisa honrar com esse concurso público. Yuli, Bom, não? eu vou te interromper um pouquinho. Eu estou vendo assim que a gente tem alguns participantes aqui que não são da área do direito, e outros eu também percebi que estão agora, que estão aqui comigo, que estão querendo começar a estudar as constelações. E uma pergunta recorrente que vem sempre assim é como eu poderia usar a constelação, seja ela do método que você desejar, mas enfim. Por exemplo, agora eu acho que é bem desafiadora, eu acho que a matéria criminal ela é uma das mais desafiadoras, porque normalmente as ações são independentemente da vontade da vítima, né? Ou seja, o Ministério Público ele é obrigado a denunciar e esse processo vai correr. Nós chamamos de incondicionadas públicas essas ações em que não há, então, o poder de decisão da vítima se o acusado ou o agressor vai ser processado ou não. Mas digamos que nós estamos, então, lá numa audiência de instrução, né? Para se chegar, então, numa sentença de pronúncia ou não, que vá a júri ou não. Como você visualizaria a aplicação, por exemplo, né, de uma constelação, seja ela interna ou mesmo com o uso de representantes ou não, ou simplesmente utilizando-se frases sistêmicas ali? Você conseguiria antever uma situação, por exemplo, em que o juiz ou mesmo o Ministério Público poderia aí tentar aplicar esse método? Como poderia ser isso num processo, né, de tribunal do júri? Pô, boa sua pergunta, né? Porque eu não sei ainda, né? Não sei como vou fazer. E essa pergunta, né? E essa resposta, quando eu não sei, é maravilhosa, porque a gente abre um leque imenso, né? De possibilidades. Eu não sei ainda, é uma grande possibilidade. Mas eu posso dizer para você, Elisandra, como eu faço hoje no meu dia a dia.
né? Eu aprendi com o Guilhermo e com a Cornélia, principalmente os dois, né? São meus dois grandes professores. Foram os meus dois junto É, contigo. O Guilherme, a Cornélia e é, o eles são maravilhosos. Eles são, assim, fantásticos. E eles me ensinaram técnicas potentes de como eu vou perceber o campo, né, o conflito, sem constelar. As pessoas ficam assim pensando, sem constelar de forma formal, né? Então, como é que eu percebo a subjetividade do conflito sem que haja uma intervenção com o representante? Então, isso é muito interessante, que envolve uma questão de percepção e de você ter uma postura para isso, de você ter uma postura que perceba essa subjetividade conflituosa entre os envolvidos do conflito ali. Então, eu faço muito uso de perguntas. Nas constelações estruturais, a gente tem sempre uma fase adrede anterior, que é o uso de uma entrevista. E muitas das vezes, essa entrevista já é suficiente e necessária para você dar alguns passos à frente. Então, a própria mediação, ela faz uso dessas perguntas. A Tânia Almeida, que é uma mediadora de ponta, no livro dela, Ferramentas da Mediação, que é maravilhoso e que eu indico bastante, ela usa o termo perguntas autoimplicativas. Por que autoimplicativas? Que isso também faz parte de uma postura. É para que a pessoa se implique, se responsabilize pelo o conflito que ela está vivendo. Então, essa postura que é dita postura sistêmica, né? Por que sistêmico? Porque o que é um sistêmico, né? É aquilo eu vejo dentro da pessoa, né? O que tem dentro dela, as identificações, as introjeções, as incorporações, as angústias, os sintomas, e principalmente o que me falta, que eu não recebi do outro e que eu vou projetar numa outra pessoa. Então, aí tem a interdependência. Olha só, o que eu não recebi de um, eu peço do outro. Olha que coisa interdependente, né? Que eu não recebi de uma parentalidade e vou exigir de uma conjugalidade. Olha que coisa interessante. Isso é o que? Isso é um sistema, né? Isso é uma interdependência de relações e que eu preciso. Quando que eu vou acessar isso? Quando eu vejo aqui dentro do meu intrapsíquico, o que eu vou poder fazer comigo que eu possa deixar de ter essas projeções, né? Tem até uma música no Rio de Janeiro que diz: não era amor, era projeções. São projeções que você tem por mim. Então, é bastante legal essa coisa. E aí, a gente começa a perceber. Então, por exemplo, simples, né? Como é que um pai não assume uma criança? E a gente vê na linguagem dele uma linguagem infantil. Uma linguagem que eu sofro muito, que eu estou isso, que eu estou aquilo outro. E a gente pergunta assim: você mora com quem? Aí ele responde: eu moro com a minha mãe. Pronto. Não precisa constelar. A gente já sabe o que está acontecendo, não é? É uma pergunta só, uma pergunta, né? E a percepção que a gente tem, né? A postura, a linguagem, tudo. Então, a gente, com uma pergunta, a gente já sabe o que está acontecendo. E aí a gente começa, então, a fazer algumas colocações para ele se implicar numa paternidade responsável, né? Então, assim, é muito interessante a gente entender essa subjetividade do conflito. Se porventura a gente não faz, que eu, Lisandra, todo mundo faz essas colocações, de cada um de sua forma, a gente está tudo certo. Agora, assim, o que é importante é que a gente entenda, né, e dentro desse leque de opções que nós estamos, a gente trabalhe da melhor maneira possível para encontrar uma solução humana para essas pessoas que buscam o judiciário.
e as mediações, os advogados, e que a gente não pratique a violência institucional. Gente, isso que é o mais importante. Agora, como você vai fazer? Ai, meu amigo, é com você, é o que está de olho no seu coração, o que você gosta de estudar, como você tem. Cara, isso tem mil coisas para você estudar. Eu, pelo menos, eu adoro estudar, né? Então, para mim, é um divertimento eu estar estudando isso tudo. Né? Eu estou mudando de vara, comprei livro de processo penal, Lisandra. Yuli, Cara, como eu adoro processo penal. Adoro. Yuli, deixa eu te perguntar uma coisa. E se nessa vara do júri você está lá fazendo uma instrução, tá? E aí, daqui a pouco, é uma tentativa de homicídio, por exemplo, e aquela coisa de briga que muitas vezes envolve família, ou parente e tudo Tentou mais. matar a sogra, matou a sogra, tentou matar E a aí, sogra. tentou, tá? Tentou. Porque isso Tentou. ainda, tá? Ou pode ser que não dê. Numa É. audiência, você vai ter que ouvir o réu e você vai ter que ouvir a vítima, ou vai ter que ouvir, talvez, as pessoas que estiveram no entorno daquele momento, né? Daquele fato, e você vai ter que ouvir essas pessoas. E digamos que eles sejam realmente parentes ali, tem um envolvimento parental. Você poderia imaginar que você poderia, por exemplo, vítima e acusado, pai e filho, ou entre irmãos, por exemplo, ou tio, enfim, nesse parentesco, você poderia nessa audiência, né, fazendo as perguntas para um e para outro, a inquirição, tá? Tanto do acusado como da testemunha. Você poderia ali, você imaginaria trabalhar ali perguntas sistêmicas para ele? Por exemplo, o outro estaria ouvindo, por exemplo, né? Digamos que a vítima estivesse ouvindo o interrogatório do réu, ou que o réu estivesse, ou que ele estivesse no mesmo ambiente. E você poderia estar inquirindo um ou outro, ou eles não estivessem no mesmo ambiente, mas no momento em que você faz a inquirição, você poderia nessa inquirição conduzir perguntas, digamos assim, que envolveria aquela relação, aquela gênese do conflito, conduzindo sistemicamente para que aquelas pessoas pudessem tomar a consciência da gênese do conflito, e com isso você estaria, digamos, reaproximando essas pessoas, não no sentido de que não se deva, obviamente, o réu ou o acusado ali responder pelo delito. A gente sempre coloca muito fortemente, né, que uma das principais leis que a gente aprende, universais, é a da autorresponsabilidade, e é estar no mundo do adulto, né, e como adulto, é realmente se responsabilizar por isso. Obviamente que a gente também tem formas de conduzir a esse entendimento do passado, de todo o sistema ancestral, da repetição de padrões que a gente vem repetindo e que levou a cometer aquele delito. O que não dispensa, obviamente, dessa pessoa responder, né, penalmente, com uma sanção penal. Mas no nível, eu estou me referindo no nível de reconciliação, né, daqueles seres que entraram em conflito. Você imaginaria conduzir uma inquirição de um ou de outro, por exemplo, com perguntas sistêmicas que os conduziriam a uma reflexão da gênese do conflito? Gente, é uma pergunta muito complexa, né? Porque a gente está levando em consideração questões atinentes a uma violência de quase morte, dependendo do tipo de tentativa. Essa tentativa pode, do grau da tentativa, de quase chegar, isso pode chegar realmente, e isso pode levar a traumas. A pessoa fica quase num momento de quase morte. E essa questão de quase morte leva a sentimentos reprimidos, memórias recalcadas, e a gente precisa ter muito cuidado no que tange a esse respeito. Toda vez que a gente está falando de traumas, a gente... Eu ouso te fazer essa pergunta, Yuli, porque não é porque eu estou na tua frente, mas eu te considero justamente por um estudioso do trauma, né? Eu te faço essa pergunta pontualmente, é para você essa pergunta, né? Ela Claro, claro. foi Então, feita para você. obrigado, obrigado pela pergunta, Alessandra. Alguém que, no meu ver, né, no meu modesto ver, tem essa autoridade para responder isso a você. Porque eu Tá, conheço toda a história de estudo, né, sobre justamente essa parte do trauma. Eu sei que a tua base, uma das tuas principais bases, né, é esse estudo aí
muitos anos, então eu te considero uma autoridade para falar sobre isso. E é por isso Obrigado. que nessa questão da retraumatização, né, no judiciário. Porque esse é um dos pontos que mais, digamos assim, pode ter agredido ou pode ter sido causa de um julgamento, muitas vezes precipitado, né, de pessoas que vieram de encontro, ou seja, que vieram munidos, né, de faixas e cartazes para banir as constelações ou o uso das constelações, lato sensu, porque aqui nós estamos tratando de visão sistêmica e pensamento sistêmico, que envolve todos esses outros conhecimentos que a gente está se referindo aqui, né? Então, eu te pergunto isso porque realmente só para ti eu me sinto assim tranquila de poder fazer uma pergunta como essa. Obrigado, Elisandra. E que muito me honra essa pergunta. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado no que tange a questões traumáticas. Quando a gente está lidando com trauma, nós estamos lidando com questões da pessoa que ela pode ter até surtos, a gente pode ter sintomas, a gente pode ter várias questões que podem agredir. Quando eu estou diante de e é um cuidado, o próprio CPP permite que a vítima, ao juiz vai inquirir a vítima se a presença do réu a constrange. Então, eu acho bem interessante isso, porque essa é uma pergunta necessária que o juiz deve fazer para que a autodefesa praticada pelo réu, ele não agrida e não retraumatize essa pessoa. A gente também pode lembrar que hoje nós temos uma possibilidade da oitiva de crianças através de psicólogos, né? Então, todo um cuidado para não haver retraumatização. Então, e isso foi chamado, se o juiz não atenta contra isso, isso leva, inclusive, a um tipo penal de abuso institucional. Então, o juiz, no afã de resolver, ele pode, inclusive, praticar um tipo penal de abuso um abuso de autoridade na modalidade de violência institucional, que foi recentemente trazida um julgamento, em função de um julgamento que tivemos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Santa Catarina, da Lei Mariana Ferrer. Então, assim, o que a gente precisa só ter esse cuidado é que, primeiro, a vítima ela precisa querer isso, né? A vítima precisa querer essa reaproximação. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender e fazer é que se a vítima realmente quer isso. Em várias possibilidades isso pode acontecer, né? De a própria vítima querer resolver a questão. Eu já vi no tribunal do júri, onde há briga entre irmãos. E isso, dentro da família, entre irmãos, isso é muito pesado para o pai e para a mãe, ver dois irmãos sendo levados a tribunal do júri, e os próprios irmãos ficam constrangidos em levar esse problema para os pais. Muitas das vezes isso é fruto do que é o chuí, isso é feito em função de uso de bebida alcoólica de forma desmedida, né? Então as pessoas bebem muito, como dizia Nelson Hungria, perde os seus freios inibitórios e aí vão fazer as suas barbaridades. Terminou o álcool, nossa, nós somos os melhores amigos. Isso pode acontecer, que não haja mais nenhum tipo de constrangimento entre eles. E até vão para as audiências abraçados, porque são amigos. Inclusive, lá no Tribunal do Júri, pedem para os jurados absolver. Então, assim, isso não é incomum de acontecer. A Elisandra sabe disso, é juíza experiente, e provavelmente ela já passou por essa experiência. Ela presidiu um Tribunal do Júri, onde a própria vítima pediu para os jurados absolverem. Já passou, com certeza, todo juiz já passou por isso. Então, isso que a Elisandra está perguntando não é difícil de acontecer. Isso vem no dia a dia. Às vezes,
a própria vítima ela vai dizer assim, não, não me constrange. Muito pelo contrário, nós tivemos um desentendimento, mas eu quero reatar essa relação, né? Então, a própria vítima, ela manifesta esse interesse. Então, a gente precisa entender em que contexto que nós vamos fazer isso. Em que contexto que nós vamos utilizar. E a vítima está ali e o juiz percebe que não há nenhum constrangimento, que não há nada. Então, nesse caso, por que não, se a própria vítima quer uma reconciliação, por que não você viabilizar essa reconciliação com um pouco mais de humanidade? Independentemente, nós saibamos que muitas vezes a sentença ela vai ser necessária, né, na área penal, Sim, para acontecer. claro. Até que a gênese do conflito, que, por exemplo, nesse caso, se está parente, ou entre irmãos, ou entre pai e filho, ou entre casais, enfim, a gente sabe que a sentença ela deverá existir com uma ascensão penal, e muitas vezes até bem vigorosa, mas que, independentemente disso, se for vontade realmente da vítima, e se houver, né, se o julgador, dentro da sua percepção, e aí, Yuri, quando a gente fala de percepção, é que eu vejo quão importante é da nossa responsabilidade enquanto operador do direito e que se propõe a atuar com outro olhar para essa aplicação, que é o olhar sistêmico que a gente chama, é de realmente se trabalhar muito e estudar muito. Por quê? A gente sabe que para a gente chegar nesse nível da percepção, a gente primeiro precisou trabalhar muito a observação, né? Essa percepção da sensação corporal que a gente tem e da linguagem transverbal que as partes vão nos apresentar ali, né? E quando a gente chega nesse momento da percepção, que a gente consegue, através de todos esses sentidos, né? Além do que está nos autos do processo, né? Além do que a gente vê ali, se a gente consegue ter esse olhar para o outro, né? Com um olhar realmente humano, de olhar o que está atrás dele, não só da vítima, mas também do agressor. E a gente consegue olhar o que está por trás daquelas pessoas ali e qual realmente é a intenção que elas têm, né, ao fim e ao cabo, dentro daquele conflito. Quando a gente para e ficamos naquele centro vazio, naquele nosso centro do não julgamento, de nós não termos um preconceito ali, né? E realmente conseguimos estar não só na imparcialidade do direito, mas também, eu diria que o centro vazio, esse da postura sistêmica, aquela imparcialidade interna, quando a gente se coloca nessa postura, que a gente consegue perceber, aí a gente vai para o lugar da intuição, que é aquela sabedoria que vem dos conhecimentos acumulados que nós temos, né? E é como se esse nosso sábio interno conseguisse trazer naquele momento a melhor escolha. E é isso que tu está dizendo, vai caber ao julgador, vai caber aquele facilitador naquele momento, e isso serve para o mediador, isso serve para o conciliador, isso serve para qualquer tipo de operador que está ali facilitando, né, essa possível reconciliação, que é desse lugar, né, que ele vai estar de uma total imparcialidade, como nós usamos no direito, e sistemicamente nós usamos, que é esse lugar do total não julgamento, né, mas que a gente consegue estar nesse lugar de uma forma tão soberanamente isenta, que a gente consegue ali encontrar aquela sabedoria que traz todo aquele conhecimento que a gente traz, né, e ali a gente vai conseguir saber qual é o passo mais, o melhor passo, digamos assim, para seguir naquela reconciliação. Eu só vou fechar o meu pensamento aqui, que é o seguinte, que tudo isso que eu falei seria válido se nós não estivéssemos no tribunal do júri. Porque no tribunal do júri, o juiz, ele tem, nessa primeira fase, ele prepara, e aí, através da pronúncia, para os julgadores, que são os jurados, numa segunda fase. E talvez essa reconciliação promovida pelo juiz pudesse influenciar os jurados numa segunda fase. Então, eu entendo que a melhor forma de nós trabalharmos de uma forma sistêmica é após o julgamento. Então, os jurados fizeram o julgamento, completaram, tiveram o julgamento. Agora, a partir daí, a gente pode fazer uma reconciliação? Podemos. Porque não sou eu que vou julgar. Então,
Eu preciso só ter um cuidado, porque a gente tem até um princípio na pronúncia que se chama princípio do juiz sóbrio, onde que a linguagem do juiz na pronúncia precisa ser sóbria. E também ela não pode ser de forma que eu leve aos jurados que a conciliação houve. Isso daí, o próprio Ministério Público pode sim surgir numa fase inicial. Então, eu acredito que no júri, a melhor maneira, o melhor momento para que isso ocorra é após o julgamento dos jurados. Então, acredito eu que pode ser feito, que isso pode acontecer, que isso pode ter, mas o momento certo seria após o julgamento, para que nós, juízes, não influenciássemos o julgamento dos jurados. Eu vou te fazer uma pergunta que é reflexiva, e nós não estaríamos, nesse caso, lhe dando uma preferência para a formalidade, que ela é reducionista, ao invés de dar prioridade para realmente o conflito? Porque o júri ele vai ter que acontecer de qualquer forma. A sentença de pronúncia ela é um ato formal, né? Não há como fugir dela. Materialidade, autoria, está pronunciado, né? Agora, se a gente posterga, né, essa atuação, digamos assim, que eu veria ela como partes totalmente isoladas. Uma coisa não vai interferir na outra. O fato do juiz de instrução ali, que antecede a pronúncia, ele vai ter o contato com todos os envolvidos naquele fato, porque todos vão ter que ser ouvidos, né? Isso não vai, não influenciaria absolutamente nada na sentença de pronúncia, justamente porque ela é um ato muito formal do juiz, né? E ela não depende de exame de provas, salvo de materialidade e autoria, ponto, né? Não se entra em culpabilidade, não se entra em nenhum aspecto de qualificação delitiva, nem nada, né? Agora, a gente não estaria nesse pensamento de postergar uma possível reconciliação, que inclusive talvez fosse de desejo das partes ali, para depois da sentença a gente não estaria priorizando o conflito ao invés de priorizar o ser humano? Eu acredito que a gente tenha que... nós temos os nossos limites, né? Eu, enquanto juiz, eu tenho o meu limite, né? Eu acredito que a minha função, ela tem vamos dizer assim, até por ser juiz, ela tem uma função é uma contenção. Eu sou contido por normas processuais. Eu acho isso bem interessante. Mas, veja bem, o júri, ele tem, acho fantástico no júri, essa possibilidade do julgamento extrapenal. Não é um julgamento técnico. E tudo que a gente faz hoje em dia nos tribunais, né, tudo é gravado. Então, se essa questão de uma conciliação, numa fase inicial, o juiz tentando, ele vai para o jurado e o defensor, ele coloca isso em sede de plenário, isso é a absolvição certa, né? Então, assim, a gente estaria ferindo a paridade das partes aí no caso, e a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso e eventual tipo até alguma coisa correcional, algo correcional que a gente possa responder. Então, visando esse tipo vamos dizer assim, de resguardo do processo e do devido processo legal, acredito eu que a gente precisa só atentar para um delay, vamos dizer assim, um delay, para que o Ministério Público um tempo adequado para a gente atuar. Mas eu fico muito preocupado. Eu me lembro que teve uma vez, eu estava no interior do estado de Alagoas, no Alto Sertão, era o meu primeiro ano de magistratura, e o julgamento, e a pessoa ela foi absolvida por uma causa extrapenal, que foi: todos podem, aqui a tese de defesa, olha só, todos têm o direito de errar. E nós, enquanto cristãos, temos o direito, o dever de perdoar.
e ele foi perdoado. Então, ele foi absolvido pela aquela pergunta genérica: o jurado quer ser absolvido, sim ou não? Sim. E todos absolveram. Pô, gente, Essa então, própria lei dá, né, para esse tipo de dá coisa. essa possibilidade. É a sociedade, né? Então, assim, se porventura esse vídeo vai para o jurado vai falar assim: se o juiz que está ali, ele quis a conciliação, então você pode absolver. O promotor de justiça vai ficar uma arara, né? E aí eu vou influenciar no julgamento. Então, eu não posso muito fazer isso. Mas, de qualquer maneira, é claro que a gente, no momento certo, a gente pode atuar sim, numa forma de, primeiro, fazer com que a vítima, no caso, ela expresse os seus sentimentos reprimidos em relação ao trauma, e aí sim ela possa ter uma atitude, não, talvez não de reconciliação, mas a vítima partir para outra, né? E principalmente perceber o quanto que ela possa melhorar depois dessa elaboração de sentimentos reprimidos do trauma sofrido pela tentativa de homicídio. É isso, eu acho. Perfeito. Eu acho um tema bem interessante a ser tratado, né? O nosso processo penal, ele realmente ele é extremamente formal, né? E deve ser com certeza. Na verdade, a legislação penal, ela resguarda, né, a decisão da sociedade, que é a forma de dar reprimenda e de dar resposta a uma desordem social que se criou por uma infração, né, realmente à vida de outra pessoa, né? Pode ser o patrimônio também, mas é uma infração grave e com certeza ela deve ter uma resposta também, né, à altura do delito. Mas fica essa reflexão aí para a gente ir construindo, Yuli, sobre o nosso papel, né, enquanto operador do direito, de estarmos nessa postura realmente de uma compreensão maior, né, desse subjetivismo do conflito que tu falaste lá no início, para que a gente possa, assim como o trabalho que eu venho realizando nos sistemas penal e socioeducativo, né, e ali também o que a gente trabalha mais com os reeducandos em sistema penal é isso, né, a autorresponsabilidade em primeiro lugar. Então a gente faz todo um trabalho sistêmico para que haja uma compreensão de quais foram as posturas de repetição, né, viciosas da sua família. A gente vê realmente uma repetição de violência que vem, né, de muitas gerações anteriores. E a gente percebe que quando existe essa tomada de consciência do subjetivismo da repetição do padrão, é como se num passe de mágica, eu diria, porque é fantástico, a tomada de consciência, né, da compreensão, o conhecimento é como se fosse a chave da virada para novas escolhas. E a partir daí a gente vê que essas pessoas, elas ainda que estejam e irão cumprir com a sua dívida social, elas passam a não mais representar uma ameaça no período de egresso do sistema. Justamente porque toda essa compreensão que a gente tem como operador do direito, eles também têm a capacidade de ter. Né? E a reincidência no Brasil, a gente sabe que é um dos fatores, né, dos problemas mais graves. Cerca de 70% dos condenados que saíram das casas prisionais voltam a reincidir. Então, esse autoconhecimento que a gente trabalha, né, a partir da gente primeiro, como facilitador, como aplicador, essa profundidade para onde a gente vai, para também poder estar nesse lugar de transmitir esse conhecimento, é o mesmo que eles podem ter. E essa abordagem sistêmica, eu particularmente aqui, né, adoto a base de Bert Hellinger, porque como não é um estudo tão profundo assim, né, é profundo, mas digamos assim, como o objetivo aqui é replicar e ser multiplicadores dentro dessa gama, digamos assim, do sistema penal, a gente percebe que a aplicação, né, dessa consolidação de Bert Hellinger, ela se torna algo muito breve, muito fácil de entendimento e de aplicação. Então, a gente percebe, sim,
que o conhecimento, trazer a consciência, essa subjetividade do conflito, o porquê das coisas também autoriza as pessoas de um lugar do conhecimento, de um lugar de adulto, da autorresponsabilidade, a tomar novas decisões. E é isso que todos nós buscamos. Talvez no processo penal realmente a gente precise ter esse maior cuidado, né, com o resguardo da formalidade que o processo exige. É um pouco diferente realmente de a gente estar atuando já na fase da execução penal, ou mesmo na fase da conciliação e da reconciliação, como nas varas de família, em que isso é essencial. Outra abordagem que eu gosto muito também é trabalhar com a lista de habilitandos, por exemplo, de adoção, né? Ali a gente está sempre fazendo uma reconciliação com a ancestralidade, para compreender todo aquele nicho sistêmico que vem e que está se abrindo ali para uma nova convivência. Então, são formas de aplicação, né, da abordagem sistêmica, que com certeza, e nisso eu estou totalmente de acordo contigo, há que haver essa percepção muito profunda, e por isso a necessidade de nós estarmos muito bem preparados para sabermos em qual lugar, de que forma nós podemos intervir de uma forma que seja saudável, né, para aquele conflito que se apresenta e para aquelas dores que se apresentam diante da gente. Porque seja a área que for, né? O que a gente vê são pessoas, são seres humanos que estão na nossa frente, imersos em traumas, imersos em dores, e especialmente na área penal, a gente trabalha com essas pessoas que vêm de sistemas, de destinos muito difíceis, de abusos, de abandono. Todos nós temos os nossos, né? Seja emocionais, sejam físicos, mas aqui a gente trabalha realmente com uma parcela de seres humanos que vêm de sistemas, digamos assim, em que culturalmente, socialmente, está arraigada a cultura da violência, está arraigada a cultura do abandono, está arraigada a cultura da raiva, da tristeza, da rejeição, né? E dentro da diversidade, eu também tenho o privilégio de trabalhar com a Galeria das Trans, né, ali encharqueadas. E Yulia, eu vou te dizer assim, quando a exclusão vem, né, desde o útero, e depois vem da exclusão pela escolha do diferente, e ele se perpetua na sociedade, e ele segue dentro da casa prisional, e elas sabem que vai seguir, por exemplo, no caso das trans mulheres, né, elas sabem que quando elas saírem vão seguir sendo excluídas. Como eu vou preparar, como eu vou auxiliar essas pessoas, né, a estarem mais fortalecidas dentro da sua dor? É uma exclusão, eu diria que é quase que na cabeça delas é quase que perpétua, né? Como se fosse uma pena de morte em vida. E isso é um desafio tremendo, e isso demanda realmente essa percepção de que tu falas, né? Agregada a todo um conhecimento muito sutil, para que a gente realmente possa conduzir essas pessoas e trazer ferramentas para que elas se sintam fortalecidas e não retraumatizadas. Então, esse é um compromisso, né, nosso enquanto operadores do direito, mas que também acabamos assumindo essa responsabilidade, eu diria, né, de estudar um pouco mais, de ler um pouco mais e ver o que está por trás dessa pessoa que aparece na nossa frente, né, que vem com destinos tão difíceis. Então, primeiro a gente busca a humanidade na gente, né, para aí conseguir olhar para o outro com esse mesmo olhar. Eu gosto muito de utilizar. Tem um médico, ele é vivo, o Gabor Maté. Ele trabalha muito com traumas, né? Então, ele fala sobre o uso de drogas, uso de álcool. E a gente precisa perceber que existem camadas em relação a isso. Quando eu tomo consciência que eu sou drogado, nem por isso eu deixo de usar a droga. Como eu tomo conhecimento que eu faço a minha automutilação, nem por isso eu deixo de fazer a minha automutilação. Então, tem coisas embaixo que são muito, muito, muito boas de a gente verificar e de a gente perceber, e a gente estudar
e a gente trabalhar com todo carinho nas pessoas que nos aprendem, que nos veem assim, né? Quando a gente fala com uma adolescente que pratica uma automutilação, eu acho que a gente tem que ter uma linguagem de ternura, né? Independente do que aconteceu com ela, se ela, cara, a gente tem que ter muita ternura e muita presença sensível ali para a gente passar por cima da pessoa que é muito racional e atingir ali um ponto dela traumático, nossa, um ponto que foi maltratado, e acolher aquilo com muito carinho, com muita humanidade. Então, esse é o meu trabalho. Não importa muito aí quem eu sigo, sabe? Importa é a minha humanidade perante uma pessoa que se automutila e que foi excluída, assim. Eu pensava, Lisandra, que o sol nascia para todos, até eu entrar num abrigo. E aí eu vi que o sol não nasce para todos. Não nasce. E eu vi o quanto que as pessoas, essas meninas, esses meninos, precisam de um abraço, precisam de um amor. E eu acho que é isso que nós precisamos. Trabalhar com humanidade. Ah, eu vou seguir a B, C, D. Eu uso a camisa do Fluminense. Mas você usa a camisa do Flamengo e a gente faz um belo gol, um belo jogo. Você é gremista, né, Lisandra? Eu sou colorado. Ah, então, eu torço pelo Grêmio. E aí a gente vê só, se não tiver o internacional, não vai ter o Grêmio. Então, isso que faz a beleza do espetáculo, né? É essa questão. E eu acho que essa é a sinergia da vida, né? De a gente respeitar o diferente e a gente trabalhar em conjunto e ter uma harmonia fantástica num objetivo só, que é tratar o judiciário de uma forma mais adequada. E se a gente tivesse cursos para juízes que entendessem um pouco mais da subjetividade humana, eu tenho certeza que a sociedade ficaria muito feliz. Isso eu tenho muita certeza. Isso a gente tem, né? A graça, eu diria, de poder sentir cada dia que a gente trabalha dessa forma. É, Não tem valor, não tem preço, não tem nada que suplante aquele olhar daquela pessoa para você, se estivesse descobrindo algo que deixou ela muito leve e fez, sabe, Yuli, teve uma presa, uma trans lá em Charqueadas, que falou para mim assim, depois de uma constelação, né? Eu, naquele caso, eu fiz o método da constelação interna, não fiz com bonecos. E no final, ela disse assim, doutora, o olho dela brilhava, sabe, Yuli, assim, agora eu tenho vontade de sair aqui de dentro. tá vendo? E aí, olha, eu acho que a Vanessa colocou aqui uma coisa, a Vanessa Faria, sabe? E ela colocou eles aqui, eu acho muito bacana, mas eu acho que eles que ela está falando aqui são eles os flamenguistas, né? Porque ela é flamenguista e ela está falando, acho que é do Flamengo. Mas o que eu estou dizendo aqui, gente, é o seguinte: eu amo esse trabalho. E olha, eu valido muito o trabalho da Lisandra. Ela é uma pessoa assim, muito simpática, é uma pessoa estudiosa. Ela fez um livro fantástico sobre justiça sistêmica. Ela me entregou, eu li atentamente. E ela fez um trabalho que parece que nenhum outro juiz fez. O que ela fez? Ela pegou esses princípios que nós estudamos e ela fez esse estudo perante os princípios gerais do direito. E que esses princípios gerais do direito, eles são a base do direito, então ela viabilizou
esse estudo. Então, a primeira coisa que ela fala é o que eu também entendo, né? Que nós não somos, não é facultativo ao juiz fazer isso. O juiz deve fazer isso. É um dever dele fazer. É dever desse ser humano. Mas, infelizmente, a gente ainda, nós não nos atentamos para a gravidade da atualidade que nós estamos. Então, estamos aí no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a doutora Elisandra, que é uma pessoa fantástica, e está encabeçando, então, junto com o Enzo, essa nova visão do judiciário, né? De uma nova visão, de uma necessidade da humanidade do judiciário, né, Elisandra? E quero aqui fazer todas as minhas homenagens a você, ao Enzo e a todos os juízes do Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que estão também nessa caminhada. Eu sei que tem outros, e você aí levando essa bandeira à frente para a gente ter uma visão melhor sobre os juízes. E isso perpassa por nós nos adequarmos à sociedade, né? Parabéns pelo seu trabalho, Elisandra. Muito obrigada, Yuli. Olha, nós já estamos aí com mais de 1 hora, né? Poderíamos ficar mais 2 ou 3, eu acredito, aqui, contando de todos os casos da riqueza do teu trabalho de tantos anos, né? Um ser humano, assim, modelar. E, nossa, eu ficaria te ouvindo, Yuli, com todas as tuas experiências, sério, uma noite toda, assim, tranquilamente. Porque esse compartilhamento, na verdade, nos dá vida, né? E ele nos dá força para seguir também, porque nós somos muitas vezes julgados, né? Por quem não conhece, por quem desconhece. E é verdade, como em todas as áreas a gente sabe que podem acontecer falhas, podem acontecer erros, e nós estamos aqui para isso, para a gente poder estar com essa escuta ativa, sempre buscando aprimorar, né? E especialmente nos aprimorar e poder realmente cumprir a lei de uma forma mais humana, simplesmente porque a lei só existe porque ela é para seres humanos, né? Então, eu te agradeço muito, é uma honra você ter aceitado esse convite, ter dado esse tempo da tua vida que a gente sabe que nunca mais voltará, esse tempo se foi, mas ele fica registrado aqui, Yuli, e vai estar aí na nossa timeline para quem perdeu possa te ouvir, e eu sou muito honrada de ter sido, além de ser tua colega, de ter sido tua aluna. Gratidão imensa, viu, por ter aceitado o convite, e sinta-se muito abraçado. Obrigado. E você me fez lembrar daquela música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será. Exatamente. Pois é, pois é. Então tá bom, Lisandra, muito obrigado pelo convite. Eu também me sinto muito honrado e também me sinto honrado por participar e por ser seu colega. A gente precisava de ter mais juízes como você, Lisandra, com certeza. Obrigado. Vamos juntos. Pessoal, muito obrigada aí pela participação e estamos dispostos sempre a trocar ideias, tá bem? Um beijo, Yuli. Muito Tchau, obrigada. tchau, querida. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.